Saudações, alunos. Continuaremos a nossa aula sobre as questões da água. Na nossa última aula a gente falou aí sobre a importância da água e o seu uso aí das fontes renováveis, em tese, porque a água é um bem renovável, mas que o homem tem utilizado aí muito mal, né? Poluindo os rios, poluindo aí os lençóis freáticos, né? Usando a água de forma errada. Nem digo tanto na questão de quantidade, porque de fato a gente tem muita água, né? Mal distribuída, como eu disse para vocês. Há lugares no Brasil onde a quantidade de água é muito menor. Você pega o caso do Nordeste, onde a gente tem aí a transposição do Rio São Francisco, que causou muita polêmica, porque teve que fazer aberturas no solo, na questão ambiental, teve várias manifestações aí contra a transposição do Rio São Francisco. Mas a gente sabe que essa é a única maneira da água chegar onde ela precisa chegar, visto que a água no Nordeste, ela por muito tempo foi usada como moeda de troca por voto, comida, né? A pobreza ela ainda é grande, mas ela é muito pior aí nas décadas anteriores. E essa foi uma forma aí que governos anteriores fizeram aí para a água chegar para quem devia. Assim mesmo, ainda tem muitas pessoas no Nordeste que não têm acesso à água potável. Na verdade, não só no Nordeste, como no Brasil. As questões de saneamento básico aqui no nosso país ainda são muito ruins. É uma das coisas que compõem o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, e faz com que o Brasil esteja atrás aí em alguns, né, na questão do IDH. O Brasil poderia ter um IDH melhor, não é ruim o nosso IDH, deixando que o nosso IDH é um IDH bom, até muito bom, diga-se de passagem, mas que a gente for verificar aí com a pandemia, com os problemas que estão relacionados à questão do desemprego, as questões econômicas, o IDH de todos os países provavelmente aí terá diminuição. E aí a gente estava falando na nossa última aula sobre os aquíferos, né? O Brasil tem os dois maiores aquíferos do mundo, o Saga, que é o sistema aquífero Grande Amazônia, antigo Alterchão, na região Nordeste, e o aquífero Guarani, né? O Alterchão. Ele é menor que o aquífero Guarani, como eu disse para vocês, mas ele tem maior volume de água, né? Dados preliminares apontam um volume de água superior a 86 mil quilômetros cúbicos no aquífero Alterchão. A capacidade do aquífero do Guarani gira em torno aí de 45 mil quilômetros cúbicos. No caso do aquífero Guarani, sua grande extensão superficial ultrapassa aí a fronteira brasileira, como eu falei para vocês, ele é um aquífero transfronteiriço, né, que está também no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, mas a maior porção está no Brasil, né? O aquífero Guarani ele é mais utilizado que o Alterchão, justamente por estar numa região urbana, né, numa região que a gente chama de grandes centros, né? E já o aquífero Alterchão está numa região ainda pouco pouco urbanizada, ainda pouco utilizada aí com população também muito menor, né? Visto que grande parte da população brasileira está na região centro-sul ou na faixa litorânea, né? A faixa litorânea concentra aí 70% da população brasileira, como a gente pôde ver aí quando a gente falou dos biomas brasileiros. Na Mata Atlântica concentra aí 70% da população do Brasil. Água doce no Brasil. O Brasil concentra aí cerca de 12% de todas as reservas mundiais de água doce, espalhadas aí em suas bacias hidrográficas. A gente tem muitas bacias muito importantes, né? Tem a bacia aí do Rio Paraná, que um dos rios é o Rio Tietê. Tem a bacia do Rio São Francisco, que também é muito importante, né? Que começa no Nordeste de Minas, no Norte de Minas, e vai aí quase que inteiro no Nordeste do Brasil. Temos também a bacia do Amazonas, que é a maior do mundo, né? Já falei isso para vocês, o maior rio do mundo é o rio Amazonas em extensão e em tamanho, e o segundo maior em extensão é o rio Nilo, mas em quantidade de água é o rio Congo, os dois rios na África. Mesmo assim, sabemos que a África tem pouca distribuição de água aí para os seus 54 países, né? Mais metade dos países africanos vivem na pobreza. São os 27 países mais pobres do mundo, estão na África. Depois vem o Haiti, aqui na América Central, que é o 28º. Isso daria mais ou menos para abastecer, em média, o brasileiro pode consumir 34 milhões de litros de água por habitante ao ano,
quantidade de água existente à população brasileira. Óbvio que a gente não consome tudo isso, né? O nosso consumo ele é um consumo ainda mais baixo, e consumo tem a ver também com industrialização, né? O Brasil apesar do Brasil ser um país industrializado, a gente teve uma industrialização tardia, né? A gente teve dois momentos de industrialização no Brasil. A primeira na década de 30, com Getúlio Vargas, quando a gente tem a crise de 29 nos Estados Unidos, e o Brasil é obrigado aí a se industrializar. Antes o Brasil era um país exportador de commodities, a gente vendia muito café, principalmente quase 80% das nossas sacas era vendido para os Estados Unidos. Com a crise de 29, os Estados Unidos param de comprar essas sacas e o Brasil aí se vê obrigado a se industrializar. O Brasil ia ter uma crise de proporções muito maiores do que teve naquela época, né? Foi uma industrialização estatal, de Estado, ou seja, indústrias feitas aí pelo Estado, né? E em 1950 nós temos o segundo momento da nossa industrialização, também aí com o Getúlio Vargas e também depois com o Juscelino Kubitschek, que foi o plano desenvolvimentista brasileiro, também conhecido aí como 50 anos em 5. E aí a gente já não tem mais uma industrialização estatizada, a gente tem uma industrialização internacional, principalmente com a chegada de indústrias automobilísticas no país, né? O Brasil se desenvolve muito no meio rodoviarista. O nosso país é um país rodoviarista, infelizmente, faz com que o nosso país também tenha um atraso muito grande nas questões comerciais. E aí temos a distribuição geográfica e uso da água doce na página 373. Como eu disse para vocês logo no começo, o país principal aí da quantidade de água é o Brasil. Ele possui o maior volume de água doce do planeta, sendo que 70% dessa água encontra-se na Amazônia. Então a gente também tem uma má distribuição dessa água, visto que não está nos grandes centros. O segundo país com a maior quantidade de água doce do mundo é a Rússia. A maior parte da água está concentrada nas geleiras glaciares, lá na parte norte da Rússia, né? A parte mais habitada da Rússia é a parte sul, e dessa parte sul, na verdade, também é a parte oeste da Rússia, onde 30% do continente está na Europa. Então, 70% da população russa vive em 30% do continente, que é na parte europeia. E os outros 30% da população russa vive na parte asiática, que é 70% do território. A Rússia está em 2 continentes. Depois temos o Canadá, com 3.300 km3, né? Como na Rússia, a maior parte dessa água fica congelada nas geleiras, também na parte norte aí do Canadá, né? O segundo maior país do mundo em tamanho, a Rússia o maior país do mundo em tamanho, e o Brasil é o quinto maior país do mundo, mas é o que tem a maior quantidade de água doce do planeta. Em quarto, temos aí os Estados Unidos, que também é o quarto maior país em tamanho, né? Os Estados Unidos é um país que é bem interessante porque lá, por exemplo, não tem caixa d'água, isso é uma curiosidade. Os Estados Unidos consideram a água um direito básico das pessoas. Eles consideram, na verdade, a caixa d'água um problema de saneamento básico, né? Então, não há necessidade aí de ter água, de você guardar água se o Estado ele te beneficia e te introduz água. Quinto país do mundo em quantidade de água é a Indonésia. A Indonésia também é um dos países mais populosos do mundo, tem mais de 280 milhões de habitantes, é o quarto país mais populoso do mundo. Em sexto, temos a China, que é o país mais populoso do planeta, né? Vocês veem que a quantidade de água do planeta não está relacionada ao seu tamanho populacional. Então há uma má distribuição aí da água. Em oitavo, temos o Peru, né? O Peru também é onde nasce o rio Amazonas. Ele nasce na cordilheira aí, nasce na parte alta, vou falar bobagem, nasce na parte alta aí do Peru, né? E temos em nono lugar a Índia, e em décimo Congo, justamente por causa do rio Congo. Então assim a gente consegue perceber que a água do planeta é quase 70%, 60% da água do planeta, de água doce do planeta, está em 10 países, né? Nós temos mais de 190 países e 10 países possuem a maior quantidade de água aí do planeta. Então ainda há uma má distribuição geográfica da água, e o seu uso aí tem que ser racionalizado em alguns países. A Indonésia, por exemplo, tem o rio mais poluído do mundo, né? O que confere aí também um grande problema, porque essa água é dos percentuais de água doce aí do país, né? Nós continuaremos essa aula na nossa videoconferência.